A Casa Espírita Estudantes do Evangelho apresenta Seminário nos Domínios da Mediunidade, obra ditada pelo espírito André Luiz, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, uma coprodução do GEAF. Então vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai. Vamos agradecer por esse momento de reflexão, de crescimento. E vamos pedir que as bênçãos de mais alto estejam conosco nesse instante. Que os nossos amigos espirituais que entraram pela porta de nossa casa hoje para nos acompanhar durante esse trabalho, durante esse encontro, essa discussão no estudo do livro que foi escolhido para esse ano, possam abrir os nossos horizontes, possam ampliar a nossa capacidade de entendimento, para que esses conceitos fiquem bem registrados, que nós tenhamos dessa forma o discernimento de dirigir os nossos passos. Abençoa, Senhor, tantos irmãozinhos que estão aqui hoje, nos nossos lares, nos acompanhando. E eles entraram nos nossos lares a nosso convite, pelo nosso pensamento de compartilhamento desses instantes. Onde quer que eles estejam, ou próximos de nós aqui, porque convivem no nosso dia a dia, ou nas esferas espirituais, onde grandes telas são abertas nesse momento, para que essa aula possa ser compartilhada com a espiritualidade. Onde quer que eles estejam, que recebam o nosso carinho, o nosso respeito. E aos nossos mentores espirituais que estão sempre conosco, nós agradecemos também por nos inspirarem, e hoje especialmente por estarem aqui para inspirar o Eleone nas suas considerações, em todo o trabalho que ele teve tanto cuidado em realizar para trazer para nós. E assim, Senhor, com esse sentimento de gratidão, com a proteção dos amigos espirituais e com a vossa permissão, que nós iniciamos o nosso encontro dizendo graças a Deus e Jesus. Muito bem, Eleone, a palavra é sua. É sempre uma alegria estar aqui às segundas-feiras, né? Local onde a gente tem aprendido tanto com cada um de vocês. A alegria hoje é maior ainda que coube a mim essa possibilidade de contribuir com esse trabalho que a gente vem fazendo. Então, hoje, dando continuidade à obra de André Luiz nos domínios da mediunidade, eu vou compartilhar com vocês a parte desse trabalho que a gente fez realmente com carinho, para a gente começar o estudo de hoje. Então, eu dizia, né, o livro escolhido, que a Cíntia muito bem falou no início, Nos Domínios da Mediunidade, é uma obra psicografada por Chico, ditada pelo espírito André Luiz. Hoje nós vamos avançar para para o capítulo 9, que trata de um caso de possessão. André Luiz dá o nome ao capítulo como possessão. Depois avançaremos para o capítulo 10, que tratará do sonambulismo torturado. É o nome que André Luiz dá a esse capítulo. E, por fim, encerraremos com o capítulo 11, intitulado por André Luiz como Desdobramento em Serviço. Então, vejam, são 3 capítulos, cada um mais importante que o outro. Nós vamos falar muito hoje sobre sonambulismo e, assim, entendo que cada um desses capítulos era tema para um seminário e nós tentamos fazer uma síntese da melhor forma possível para que todos é, possam compreender o que realmente André Luiz quis dizer em cada um desses capítulos. E é sempre importante, quando a gente está estudando uma obra complementar, o acesso ao conhecimento na fonte. E a fonte a gente busca em Kardec. Então, Kardec é a fonte que bebemos para entender as obras complementares. A gente vai ver que André Luiz, um médico sanitarista que viveu no Brasil, né, ele é muito técnico. Às vezes ele traz expressões técnicas
E não é porque André Luiz não se preocupa com a didática, porque a didática já foi posta. É Kardec. É o codificador que nos dá a base para entendimento de todo o resto. Então, André Luiz, quando cria a obra, ele entende que nós já sabemos o básico. Por isso a importância de buscar em Kardec é, alguns conceitos, a didática dele para entendermos o que as obras complementares vêm nos dizer. Então, antes de começar, vamos aqui entender como que o trabalho se caminhará. No início de cada capítulo, eu vou buscar um tópico, vou pensar algo do Pentateuco para a gente compreender melhor o capítulo. Então, para aqueles que iniciam o estudo da doutrina espírita, dizer dessa importância de bebermos na fonte antes, porque senão algumas coisas a gente não vai compreender. Pressupõe, André Luiz, que nós já temos a base. Então, por isso, e ao final, com essa tentativa, vamos tentar em cada capítulo tirar aquilo que de mais importante André Luiz quis dizer sobre os casos que ele avaliou. No capítulo 9, nós vamos ter um atendimento espiritual, de tratamento espiritual, de alguém que chega na casa espírita pedindo um socorro. O capítulo 10, da mesma forma. E o capítulo 11, nós vamos ter um desdobramento de um dos trabalhadores médiuns ali da casa espírita. Então, sem mais tardança, porque o tema é enorme, comecemos, né? O primeiro capítulo que a gente disse, intitulado Possessão, a gente vai ter primeiro um conceito aí de posse. O que que quer dizer essa possessão? A posse, eu ter algo para mim, né? Uma definição de possessão, ter algo para si, apossar de alguma coisa, deter alguma coisa como sua. E aqui, no caso, seria a possessão no sentido de é possível que um espírito ocupe um corpo de um encarnado? Daí a possessão, né? Por que que Kardec enumerou esse título como possessão? E a gente vai buscar lá no Livro dos Espíritos, conforme a gente havia combinado. Por que que Kardec, então, diz possessão? Porque naquele período era comum os exorcismos na igreja, né? A igreja praticava os exorcismos. Então Kardec usa esse termo porque era comum dizer, olha, fulano está possesso. Ia no tinha que tirar dele um demônio, um espírito do mal, né? Então, por isso Kardec faz essa pergunta e ela vai estar lá no capítulo 9 do Livro dos Espíritos, da segunda parte, que trata da intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. E é importante a gente ver essa base para a gente entender o capítulo. Então, Kardec, naquele período, na questão 473, e aí a gente está em 1857, né, em abril, na publicação do Livro dos Espíritos, ele pergunta: um espírito pode tomar momentaneamente o invólucro corpóreo de pessoa viva, isto é, introduzir-se num corpo animado e agir no lugar do espírito que nele se encontra encarnado? Então, Kardec, era possível um espírito substituir, entrar no corpo de um encarnado? Então, essa é a questão que Kardec levanta. E a gente traz o finalzinho dessa resposta, que é longa. Eles dizem, naquele período, para Kardec: um espírito não pode substituir ao que está encarnado, pois este terá que permanecer ligado ao seu corpo até o termo fixado para sua existência material. Então, a resposta é que, no sentido definitivo, isso não poderia. E Kardec passa a entender, nesse momento, que os espíritos estão, de forma peremptória, dizendo que não é possível a substituição. Isso, e eles vão dizer aqui, olha, pois este terá que permanecer ligado. Então, se você romper aquele laço, se houver a desencarnação, não tem como um espírito ocupar um corpo. E Kardec, nesse espaço, ele vai entender, naquele período, que havia, na verdade, uma subjugação, algo mais que uma obsessão normal. Então, era uma subjugação, mas sem invasão do corpo físico por parte de um espírito. E aí Kardec muda de opinião. Na Revista Espírita de dezembro de 1863, ele analisando dois casos, né, o título
dessa matéria da Revista Espírita é um caso de possessão, senhorita Júlia. Inicialmente, ele analisa o caso do espírito Charles e da senhora A. Ele vai dizer assim. E Kardec chega à conclusão da possibilidade, então, dessa possessão, porque esse espírito, Charles, acopla ao corpo físico da senhorita A. Então, voltemos. Nesse caso, Kardec verifica que a senhorita A, né, ele conta essa situação de que a senhorita A sai do corpo físico, uma espécie de desdobramento, deixa o perispírito dela, deixa o vaso físico, o corpo material, e o espírito Sr. Charles acopla ao corpo físico e passa a usar os órgãos materiais dela através do seu perispírito desencarnado. E ali tem um diálogo com ele, pergunta para ele se ele teria condições de ficar naquele corpo. Ele vai dizer que a vontade dele era grande, mas que isso não era possível, porque se ele rompesse o laço que liga o perispírito dela ao corpo físico, isso causaria a desencarnação, então um espírito não poderia ocupar o corpo de um desencarnado. Então, a nossa ligação com o nosso corpo físico é desde a concepção. Desfeita essa ligação, há a desencarnação. Então, não teria como, né? É isso que explica ele. E ele ainda conta que ela está do lado dele sorrindo. E eles dizem, por que ela sorri? Pergunta para o senhor Charles. Ele diz, ela sorri porque vê um homem usando no seu corpo, usando suas vestes femininas. Então, a partir desse momento, Kardec muda de opinião. E acrescenta ainda o caso da senhorita Júlia, que um pouco diferente da senhora A, a senhorita Júlia não aceitava de imediato a possessão. Ela entrava em luta corporal com aquele que a obsidiava e queria tomar o seu corpo físico. E esse caso vai assemelhar muito ao caso que nós estudaremos hoje aqui, que é a possessão, e que André Luiz vai falar dessa luta e de uma espécie de epilepsia. Então, feitas essas ponderações, Kardec, lá na revista Espírita, dissemos que não havia possessos no sentido vulgar do vocábulo, mas subjugados, né? Mudamos de opinião sobre essa afirmativa absoluta, lá no Livro dos Espíritos, porque agora nos é demonstrado que pode haver verdadeira possessão, isto é, substituição, posto que parcial, de um espírito encarnado por um espírito errante. Então, ali, no caso concreto, ele viu que realmente era possível, mesmo que parcial. Então, a gente não está ali definitivo. Enquanto o espírito, o perispírito do encarnado permite estar fora do corpo físico, o outro assume o seu lugar e pode agir por ele. Então, avançando, os principais personagens do capítulo Possessão são os desencarnados Aulos, a gente já conhece, Clementino e André Luiz, e Hilário também. E um desencarnado que vai aparecer aqui é o obsessor. Entre os encarnados, Raul Silva, que preside os trabalhos ali, Celina, que é uma médium das mais experientes do grupo, e aí vai aparecer mais dois encarnados, Pedro e sua mãe. Então nós temos nesse capítulo três personagens diferentes. Um obsessor, Pedro e a mãe que o acompanha na reunião mediúnica. André Luiz começa para nos explicar o tema dizendo: o cavaleiro doente na pequena fila de 4 pessoas que haviam comparecido à carta de socorro parecia incomodado, aflito. Então ele vai narrar um sujeito que está ali aflito, que não está bem. André Luiz ainda fala que ele diz palavras desconexas, que ele não entende. Então ele está naquela fila acompanhado de uma senhora que é mãe dele, à procura de socorro. E aí certamente já esteve em vários outros lugares, na medicina, na ciência, e não encontrou solução para o seu caso e vai à casa espírita. André Luiz, na sequência, narra que Clementino e Aulos, então Clementino, aquele que cuida da casa espírita do ponto de vista espiritual, e Aulos, o instrutor que está ali. Eles vão permitir a entrada do obsessor de Pedro, que está na fila. E esse
E aí André Luiz trata de um tema importante, que é uma novidade até então, são as linhas vibratórias de contenção da casa espírita. Então, casas espíritas sérias têm essa proteção, uma energia que protege a casa espírita para a entrada de espíritos zombeteiros, espíritos que conturbariam o trabalho, né? São André Luiz diz linhas vibratórias de contenção para permitir a entrada desse espírito que está do lado de fora. Abre-se uma brecha nessa proteção a título de estudo, de auxílio, tanto desse espírito como do encarnado. E após avançar essa linha vibratória de contenção, explica André Luiz, o obsessor começa gritando em direção a Pedro, que está na fila. Pedro, Pedro. Parecia ter a visão centralizada no doente, porque nada mais fixava além dele. Alcançando o nosso irmão encarnado, esse de súbito desfecha um grito agudo e cai desamparado. A velha progenitora mal teve tempo de suavizar-lhe a queda espetacular. Então, essa é a situação. Abre-se as linhas de contenção, o espírito avança em direção àquele que estava aflito na fila e chamava Pedro. Há como um impacto entre o espírito e o corpo físico de Pedro. E esse só não tem uma queda maior porque é suavizada pela mãe que está ali na fila com ele. De imediato, sob o comando de Clementino, Silva determinou que o rapaz fosse transferido para um leito de câmara próxima, isolando-o da Assembleia. E aí a gente tem essa imagem, né? A médium Celina, aquela que tinha mediunidade, algumas modalidades da faculdade mediúnica mais desenvolvida, foi a incumbida desse atendimento. A mãe está próxima, Pedro deitado sobre o leito e o obsessor quase sobre ele, né? Nessa imagem a gente tem. E aí André Luiz vai explicar. Fitando o companheiro encarnado mais detidamente, conclui que o ataque epilético, com toda a sua simatologia clássica, surgia claramente reconhecível. O doente trazia agora a face transfigurada por indefinível palidez. Os músculos jaziam tetanizados, ou seja, rígidos, e a cabeça, exibindo os dentes cerrados, mostrava-se flétida, caída para trás, enquanto que os braços se assemelhavam a dois galhos de arvoredo quando retorcidos pela tempestade. Então, aqui nós temos o depoimento de um médico, que foi médico na última encarnação no Rio de Janeiro, médico sanitarista, a visão dele nos falando o que ele via ali como médico. Aquilo para ele tinha todos os sintomas de um ataque epilético. E na sequência nós vamos ver o que eles entendem ali através do plano espiritual. Diz ainda, um insensível perseguidor como que se entranhara no corpo da vítima. E aí a gente tem a possessão, né? A gente entende aqui que há um pequeno, mesmo que pequeno, afastamento do perispírito de Pedro para que o perispírito do obsessor invadisse o corpo. Ele entranhara no corpo, pronunciava duras palavras que somente nós outros conseguíamos assimilar. Dona Celina, afagando o doente, pressentia a gravidade do mal e registrava a presença do visitante infeliz. Contudo, permanecia alerta de modo a manter valorosa em condições de auxiliá-lo. André Luiz já começa a contar o que eles estão vendo do ponto de vista espiritual. Pedro e o obsessor, e a gente entende o corpo, pareciam jungidos um ao outro. Então, estão ali ligados, justapostos. O obsessor toma posse do vaso físico, do corpo físico de Pedro. Observou André Luiz que o obsessor dizia: vingar-me-ei, farei justiça por minhas próprias mãos, bradava colérico. Das mãos de Dona Celina saíam jatos de luz da médium para acalmar ambos, encarnado e desencarnado. Acariciando-lhe a fonte suarenta, Aulus informou compadecido: é a possessão completa.
ou a epilepsia essencial? Nosso amigo está inconsciente? Perguntou Hilário entre curioso e respeitoso. E entre curiosidade e o respeito. Aulus respondeu: sim, considerando como enfermo terrestre, está no momento sem recursos de ligação com o cérebro carnal. Então, essa possessão, ela retirava de Pedro a condição de dominar o próprio corpo. É o perispírito do obsessor que agia no corpo de Pedro, tomando certas decisões ou fazendo determinadas questões. André Luiz questiona o instrutor se aquilo era um transe mediúnico. Aulus vai dizer, com bastante observação, que era um ataque epilético por definição terrena, mas que ele, Aulus, se sentia até constrangido, porque ali ele via um ataque epilético do ponto de vista terreno. Mas do ponto de vista espiritual, para Aulus, era um transe mediúnico, e para os espíritos ali vendo, um transe mediúnico de baixo teor. Então, Pedro dá a passividade necessária de acordo com a vibração entre obsessor e obsidiado e permite essa comunicação mediúnica, a tomada de seu corpo físico. E eles vão nos dizer sobre a prece com efeito anestesiante. Dona Celina, com o auxílio de nosso orientador, formulou vibrante prece, implorando a compaixão divina para os infortunados companheiros que ali se digladiavam inutilmente. E qual é o resultado dessa prece, segundo André Luiz? Vimos que o perseguidor, qual se houvesse aspirado alguma substância anestesiante, se despreendeu automaticamente da vítima. Então, é essa prece, né, que funciona como uma anestesia, como uma melhora daquele quadro em que os dois viviam ali. Respondendo a André Luiz, Aulus fala sobre o passado dos personagens. Por que esses personagens estão ali, dois encarnados, Pedro e sua mãe e o obsessor? Por que tanto ódio? Diz Aulus a André Luiz, nessa aflitiva situação achava-se Pedro nas regiões inferiores antes da presente reencarnação, que ele constitui uma bênção. Por muitos anos, ele e o adversário rolaram nas zonas purgatoriais em franco duelo. Sobre a possibilidade de ocorrer a possessão epilética, diz o instrutor Aulus, em razão de o rapaz ainda trazer o corpo perispíritico provisoriamente lesado em centros importantes. Até do ponto de vista, então, da medicina, você ia encontrar, da ciência, você ia encontrar ali é, um, uma lesão, e a gente entende aqui cerebral, que determinava aquela epilepsia. Mas uma questão espiritual, em que os dois estavam ligados por débitos anteriores, que permitia a possibilidade, que dava essa possibilidade do obsessor tomar posse do corpo físico do obsidiado. É interessante notar que ele diz que isso já vem desde as zonas inferiores em que eles viveram. E a gente vai entender por que ele tem esses centros importantes lesados. Falando ainda sobre o passado desses dois personagens, Aulus nos diz que Pedro, ele diz, olha, a luta vem de muito longe. Podemos reconhecer o verdugo de hoje como a vítima de ontem. Então, Pedro é irmão desse obsessor, foi irmão desse obsessor. Eles vão dizer que em meados do século XIX, eles eram irmãos, né? Pedro era médico. Aulus vai dizer que Pedro abusou da missão de curar, e daí por isso essa lesão em centros importantes, né? Além dele ter abusado da missão de curar, ele praticou condutas menos dignas, e ele assediou a irmã, perdão, a mulher de seu irmão, né?
passou a assediar a mulher do seu irmão, que é o seu verdugo hoje. E nesses assédios, ele acabou prejudicando o irmão em questões econômicas, questões sociais, acabando, por fim, em mandar o seu irmão para um hospício, onde ele passou longos anos internados e desencarnou. Pedro, naquele período, passou a viver, então, com a mulher de seu irmão. E depois de desencarnar, ele começa essa obsessão, né? E essa mulher, vai dizer Aulos, é a mãe de Pedro na atual, naquele momento em que eles estão ali, naquela encarnação, a mulher de seu irmão é a sua mãe ali naquela encarnação. Eles vão os três para o plano espiritual, ela volta primeiro, recebe Pedro como filho. O irmão de Pedro, ainda não pronto, passa a obsidiá-lo e, aproveitando desta questão, né, que Pedro vem com uma lesão em centro importante de seu perispírito, ele, além de obsidiar, em algumas situações, ele pratica a possessão. Para finalizar esse capítulo, a gente traz um trechinho importante que André Luiz sinaliza para a gente. Ele diz assim: penetramos forçosamente no inferno que criamos para os outros, a fim de experimentarmos por nossa vez o fogo com que afligimos o próximo. Ninguém ilude a justiça. As reparações podem ser transferidas no tempo, mas são sempre fatais. Então, nada é por acaso. Até na obra de André Luiz, no livro Ação e Reação, a gente vai ver vários exemplos disso, né? Às vezes, aquele mal que sofremos hoje é fruto de ações menos dignas por nós praticadas. Avançando, porque o tempo urge, o capítulo 10, sobre o tema sonambulismo torturado. De igual modo, como nós falamos no início, vamos lá no Livro dos Médiuns, uma das obras do Pentateuco, buscar um aclaramento para a gente entender melhor esse capítulo. Então, no Livro dos Médiuns, no item 172, Kardec diz: pode considerar-se o sonambulismo uma variedade da faculdade mediúnica, ou melhor, são duas ordens de fenômenos que frequentemente se acham reunidos. E aqui, essas duas ordens, a gente vai ter o sonambulismo, e eu vou dizer sonambulismo próprio, aquele sonâmbulo que sai à noite do corpo, que ordena seu corpo, que dá voltas, o corpo físico dá voltas pela casa, assiste TV, vai à geladeira. Esse é o sonambulismo próprio, sem interação com o plano espiritual. No sonambulismo, o sonâmbulo vai ter alargado os seus conhecimentos. E a outra ordem do sonambulismo é o sonambulismo mediúnico, né? E Kardec vai trazer essa diferença. Para quem quiser adentrar mais o assunto, no item 173, logo depois desse, Kardec traz um caso de um rapaz que tinha de 14 a 15 anos, em que ele era, às vezes, um sonâmbulo próprio, que interagia só com ele mesmo, e às vezes ele era um sonâmbulo com mediunidade. Uma mediunidade sonambúlica. Qual que é essa diferença? Então, Kardec vai explicar, olha, esse rapaz de 14, 15 anos, ele praticava curas consideradas milagrosas naquele período. Ele saía do corpo físico em estado sonambúlico, então seu perispírito deixava o corpo físico. Antes, encarnado, ele era de parcos conhecimentos, mas quando o seu perispírito deixava o corpo físico, seu conhecimento se alargava. Ele conseguia ver em determinadas pessoas algumas doenças e, eventualmente, as medicava. E essas pessoas eram curadas. Num desses dias, esse rapaz saiu do corpo físico, como sempre, em estado sonambúlico, viu a doença, descreveu a doença que aquela pessoa que era atendida tinha, mas não medicou. E o dialogador pergunta para ele: por que você não medicou? Ele diz: porque meu médico, o doutor, não está aqui hoje. E aí vai explicar que ele via as doenças, mas quem medicava
era um espírito que o acompanhava, e naquele dia o espírito não estava. Então, nesse item 173, Kardec vai trazer esse exemplo do que é um sonambulismo próprio e do que é um sonambulismo mediúnico. Então, quando ele só vê a doença, ele é um sonâmbulo. É anímico, é dele, espírito, não tem transmissão, contato com outro espírito. A partir do momento que o remédio é ditado, que ele escreve essa receita, nós temos uma comunicação. E aí a gente diz que esse sonambulismo é mediúnico. Ok? Então, avancemos. Ainda sobre esse aspecto, a gente pode classificar o modo como a pessoa entra em estado sonambúlico. Kardec vai dizer, ó, o primeiro modo é o natural. Sonambulismo natural é aquele que eu estou em estado de vigília, deito, durmo, saio do corpo. Então, sem nenhuma interferência. E mais, o sonambulismo pode ser magnético. Quando alguém, um magnetizador, usa suas habilidades para fazer aquela pessoa entrar em estado sonambúlico. Então, aí o magnetizador, como o hipnótico. E a gente ainda fala um pouquinho agora, não do médium próprio lá, mas do sonambúlico. A gente pode dizer que os médiums sonâmbulos exprimem o pensamento dos espíritos durante o sonambulismo. Quando ele recebe a receita e escreve ela, ele está exprimindo um pensamento de um espírito. A comunicação no estado sonambúlico ela se torna mais fácil entre o médium sonambúlico e o espírito. É a alma emancipada que vê, que ouve, que transmite. Vê, ouve e percebe além dos limites dos sentidos. Isso que a gente disse. Então, em estado sonambúlico, essas sensações elas se alargam. As qualidades morais do sonâmbulo têm uma grande influência para atrair os bons espíritos. Então, dependendo da minha qualidade moral, eu vou atrair esse ou aquele espírito. Então, feito esses breves comentários, buscando lá na doutrina básica uma explicação para o fenômeno, nós vamos entrar no capítulo 10, sonambulismo torturado. Os desencarnados são Aulus, Clementino, André Luiz e Hilário. Então, personagens que a gente já conhece dos encontros anteriores. E um louco desencarnado é um personagem novo. Eles não dizem o nome. Nomearam ele como louco desencarnado. Os encarnados, o Raul Silva, que preside os trabalhos da casa, e um jovem casal. Então, André Luiz não dá nome ao casal. Sempre que a gente for falar deles, um jovem casal. No caso anterior, nós tínhamos um obsessor, uma senhora e Pedro, né? A mãe de Pedro. Aqui nós temos um louco desencarnado, que também é obsessor, e um jovem casal. Ainda, André Luiz agora retorna para a fila e ele vai dizer: olha, jovem senhora concentrada em oração, seguida por distinto cavaleiro, na pequena fila dos enfermos que naquela noite receberiam assistência. Clementino sinaliza que favoreceriam a entrada de um espírito vampirizador com o objetivo de estudar o sonambulismo torturado. Novamente, vai quebrar-se aquela linha de contenção vibratória para que pudesse entrar aquele espírito e eles estudarem lá e poder nós agora entendermos essas situações também do sonambulismo torturado. Observa André sobre a personagem, ainda muito moça, inclinada para o homem irrepreensivelmente trajado, que a amparava de perto. A gente tem aí a figura do casal, né? Sobre o jovem casal apontou Aulus. São ambos marido e mulher num enlace de provação redentora. A essa altura, porém, os guardas espirituais permitiram o acesso do infortunado amigo. E eles vão descrever ele realmente como um louco desencarnado. Sobre o obsessor, descreve André Luiz, um louco desencarnado, perispírito denso, grosso, trazia todos os estigmas da alienação mental. A presença dele inspirava repugnância e terror. Vejam, o estado em que se apresentava ele
naquela reunião mediúnica. Depois da aplicação do passe, a jovem senhora transmite a mensagem do Espírito. Aquilo que eu falei aqui, então, aqui há uma provocação do estado sonambúlico. Depois da aplicação do passe, então ela entra em transe e transmite uma mensagem. E a gente vai observar que aqui, diferente do outro caso, o obsessor ele não toma posse do corpo da vítima, mas ele transmite a mensagem cérebro a cérebro. Ele a obsidia de uma forma que ela não tem saída naquele momento. E ela passa a falar por ele. Ele indica o que ela vai falar e ela diz. Então, são falas da filha, filha desnaturada, da mulher do casal. Criminosa, criminosa, nada te salva, descerás comigo às trevas para que me partilhes a dor. Não quero socorro, quero estar contigo para que esteja comigo. Não te perdoarei, não te perdoarei. Vejam o ódio estampado por esse espírito. Responde Aulus airado. Sim, aprovou o assistente. Entretanto, encontra-se imantada ao companheiro espiritual cérebro a cérebro. Porque Aulus pergunta, uai, mas é ela que nesse caso que está falando? Ele está dizendo sim. Mas ela encontra-se imantada, ou seja, a gente coloca a imagem ligada cérebro a cérebro. Então, nesse caso, a sintonia entre eles, ela entra num estado sonambúlico. E há uma ligação cérebro a cérebro em que ela, naquele instante, transmite o pensamento do obsessor. André Luiz questiona o instrutor sobre a possibilidade de lembrança da jovem senhora. De modo algum, tem as células do córtex cerebral totalmente destrambelhadas pelo desventurado amigo em sofrimento. Cai em profunda hipnose magnetizada. Ou seja, nesse ato, né, em que ela é magnetizada, ela perde alguns controles, muito embora ele não avança para o corpo físico. Tem a glote dominada por perturbação momentânea, ele fala por ela. Lhe transmite as próprias sensações, compelindo-a a copiar o modo de ser. É isso, essa imantação, ligação cérebro a cérebro. E aí a gente vai passar a entender por quê, né? Qual a história que tem por trás desse casal e do obsessor. Ela, vai dizer a aula, é uma moça de notável procedência, possui belas aquisições culturais, bem criada, numa família boa, mas apresenta episódios de melancolia, uma tristeza, algo que ela não sabe de onde que vem, um início de depressão. A família leva ela, um cirurgião, crendo prejudicada por desarmonias da tireoide, submeteu a delicada intervenção cirúrgica. E aí a gente vai ver que, explica André Luiz, que mesmo após cirurgia, os padecimentos dela continuam, ele vai dizer, inalterados. Inalterados. Não resolve. E aí ela conheceu o cavaleiro sob nossa observação, que a desposou, convencido de que o matrimônio lhe constituiria renovação salutar. Ela conhece esse rapaz que está com ela lá. Os dois casam pensando que o casamento serviria, resolveria a questão. E aí ela tem uma gravidez traçada no mundo espiritual. E quem que ela receberia ali naquela gravidez? Justamente aquele que está obsidiando ela. Só que quando ela sente a aproximação dele ali, já no seu útero, fixado, ela provoca um aborto. E aí ela piora a situação, porque ela abre uma brecha ainda maior para a obsessão. E aí aqui a gente tem o título do capítulo. Por que que ele é nomeado como sonambulismo torturado? André Luiz diz ó, que Aulus explica, principalmente à noite, ela é colhida de assalto por fenômenos de angústia e sufocação. Então ali à noite ela entra em estado sonambúlico e esse obsessor liga-se perispírito a perispírito, cérebro a cérebro,
e ela sente essa angústia, essa sufocação. Ela, então, piorando o estado geral, eles levam ela, e André Luiz diz que são tratamentos cruéis ali nós estamos na segunda metade do século XX. O tratamento para o que ela apresentava era feito através de insulina e choques elétricos. Então, tratamentos cruéis, né? Já não encontrava mais resposta na medicina e nem na ciência terrena. E Aulus vai nos falar sobre o passado dessas pessoas, do casal e desse obsessor. Ele vai dizer que eles viveram no século passado, numa aristocrata mansão. Então, o obsessor era o pai da obsidiada hoje, né? Era o pai adotivo. Então, ele era viúvo, adotou ela, criava ela com todo zelo e carinho, e ela se apaixona naquela encarnação, né? E aí a gente, né, segunda metade do século XIX, que ocorre essa primeira história, que eles entram em débito uns com os outros. Então essa moça que é filha adotiva desse senhor viúvo, dono de grande patrimônio, ela se apaixona pelo cavaleiro que está com ela hoje naquela encarnação. O pai adotivo tinha feito o testamento direcionando todos os bens para ela. E quando percebe aquela aproximação e nota que o cavaleiro só estava interessado nos bens que ela herdaria, ele tem ideia de mudar o testamento. E isso é percebido pelos consortes. De modo que o cavalheiro incentiva essa moça é, a envenenar o pai adotivo, porque ele ia deserdá-la, de modo que André Luiz Aulus narra que ela deixa de dar uma medicação para ele correta durante algumas semanas e ao mesmo tempo aplica pequenas doses de corrosivo, de modo que ele desencarna, né? Ele desencarna, ela fica com toda a herança, e logo que ela recebe essa herança, o cavalheiro que a desposou mostra-se um jogador nato, gastando, pilhando o patrimônio e também é visto em situações de infidelidade conjugal. De modo que ela entra já ali, naquela encarnação, um sofrimento moral e físico. André Luiz até diz que isso não foi registrado pelos tribunais da terra, mas foi registrado pelo tribunal divino, pela nossa consciência, pela consciência dela, pela consciência do cavaleiro. Todos desencarnados, eles se encontram no plano espiritual. E a moça ali já passa a sofrer a perseguição, essa ligação entre os dois. Com relação ao cavaleiro, diz Aurus, abeirou-se da mulher que desposou, procurando, então, agora nessa nova encarnação, né? Ele abeirou dela, procurando instintivamente a sócia de aventura passional do pretérito, mas encontrou a irmã doente que o obriga a meditar e a sofrer. Veja, nada é por acaso, né? Não as ligações entre nós, elas não são por acaso. E a gente finda, então, esse capítulo do sonambulismo torturado. Esse capítulo, como o anterior, eles dizem que naquele momento o espírito é socorrido, as questões não são resolvidas naquela reunião. É preciso que esses espíritos, que haja outros atendimentos, que com a sequência de participação, de conhecer melhor a vida espiritual, isso com o tempo ia melhorando, para que eles pudessem, enfim, resolver essas questões, para que eu pudesse haver o perdão, né? E a gente avança para o capítulo 11, desdobramento em serviço. Então, os dois primeiros capítulos, nós analisamos atendimento espiritual, um tratamento espiritual para pessoas que estavam ali à procura, à cata de socorro. E agora a gente vai, no capítulo 11, falar sobre um desdobramento em serviço, ou seja, uma reunião ali entre os componentes da casa espírita,
Um desses médiums, e é o Antônio Castro, ele vai se desdobrar, sair daqui do plano físico, e a gente vai agora entrar nesse estudo. E como a gente fez nas outras questões, a gente vai buscar na obra básica novamente um subsídio para entendermos melhor essas questões. Então, lá no Livro dos Espíritos, a gente volta lá no capítulo 8º, em que Kardec trata da emancipação da alma, capítulo 8º do livro 2º, A Vida no Mundo dos Espíritos. E esse capítulo 8 é intitulado Emancipação da Alma, quando a alma sai do corpo, né? Kardec pergunta na questão, e lá nesse capítulo, Kardec trata de sonho, sono, catalepsia, letargia, sonambulismo, então todos os fenômenos de saída da alma do corpo. E aí ele ainda vai tratar de êxtase e dupla vista, mas vai dizer, os espíritos, né, nesse capítulo, que tanto o êxtase como a dupla vista são modalidades do sonambulismo. Na questão 426, ele diz, Kardec pergunta, o chamado sonambulismo magnético tem relação com o sonambulismo natural? A gente já adiantou isso, né? A gente disse que um é provocado, o magnético, e o natural não, é aquele que a pessoa dorme e entra em estado sonambúlico. O magnético, há um passe, há a magnetização, a hipnose para a saída do perispírito do corpo físico. Kardec vai dizer, é a mesma coisa, com a única diferença de ser provocado. Então, no magnético há essa provocação. E ainda no Livro dos Espíritos, a gente ali ainda no capítulo 8º, a emancipação da alma, Kardec pergunta na 439, qual a diferença entre o êxtase e o sonambulismo? Porque ele vem tratando de sonambulismo, e aí ele pergunta, e o êxtase? Os espíritos vão responder. O êxtase é um sonambulismo mais apurado. A alma do estático é ainda mais independente. Então, no êxtase, o espírito sai do corpo, tem contato em colônias espirituais com outros espíritos, a depender do seu avanço espiritual, acessa outros mundos em êxtase. Mas é também o sonambulismo, está aqui dentro. E como o êxtase e o sonambulismo têm a ver com o capítulo 11, desdobramento, nós vamos tratá-lo aqui. Lembrando que desdobramento é tratado pela doutrina complementar, né? E a gente, a partir da dona Ivone Pereira do Amaral, ela trata do tema sonambulismo, falando em desdobramento, às vezes em sonambulismo. André Luiz também usa o termo desdobramento, que nada mais é que o sonambulismo que está lá na base kardeciana. Por isso a importância de voltar na base. Então, no capítulo 11, desdobramento em serviço, a gente ainda vai analisar a obra de Dona Ivone, Devassando o Invisível, um caso em que ela fala de Chopin, no capítulo que ela trata do encontro dela com Chopin. Diz Dona Ivone. E esse contato vem sendo, por assim dizer, ininterrupto, como o foi com o saudoso Camilo, Memórias de um Suicida, né? E demais amigos espirituais, quer favorecido pelo estado de desdobramento, e aqui a gente lê sonambulismo, consciente de nossa personalidade espiritual, quer através de materializações muito nítidas durante a noite. Então, desdobramento em serviço aqui é o sonambulismo em serviço, é a emancipação da alma dita por Kardec, né? Que aqui no caso a gente vai ver que ela é provocada, é através de uma magnetização. Os personagens, a gente continua com os desencarnados Aulos, Clementino, André Luiz e Hilário. A gente vai ter Rodrigo e Sérgio, que são dois auxiliares que estão ali para ajudar o médium quando ele sair do corpo físico. E Oliveira, nós vamos ter Oliveira desencarnado, é um personagem que fazia parte desse grupo mediúnico e que há alguns dias, diz André Luiz, tinha desencarnado. Então ele estava no plano espiritual
e não tinha ainda condições de comunicar-se, dele vir e comunicar com os amigos. Por isso, a gente entende que esse capítulo é quase que um presente para aqueles trabalhadores. Através do médium Antônio Castro, que é um dos encarnados aqui, ele irá desdobrar-se, ou seja, entrar em estado sonambúlico, quase que exático do êxtase, então um estático. Por quê? Porque ele vai avançar para uma colônia espiritual, para encontrar-se com o Oliveira e trazer a mensagem dele que, recém-desencarnado, não tinha condição de fazê-lo presencialmente ali na casa espírita. André Luiz começa o capítulo dizendo assim: chegar a vez do médium Antônio Castro. Passemos então por Antônio Castro. Irmão Clementino é o magnetizador. Então, vejamos, esse sonambulismo, esse desdobramento, ele vai ser provocado. Por quem? O irmão Clementino, que está ali, que coordena os trabalhos da casa no mundo espiritual. Ele vai aplicar passes, diz André Luiz, e Castro adormece. Vai adormecer e entrar em estado sonambúlico. Diz André Luiz, vai narrar o que ele vê ali do mundo espiritual. A importância disso. Do tórax de quem? Do Antônio Castro. Emanava com abundância um vapor esbranquiçado que, em se acumulando à feição de uma nuvem, depressa se transformou à esquerda do corpo denso, numa duplicata do médium em tamanho ligeiramente maior. Castro, tateante e assombrado, surgia junto de nós, numa cópia estranha de si mesmo. Então ele desdobra-se do corpo em estado sonambúlico, o perispírito deixa o corpo físico, mas André Luiz notou que o corpo estava pesado, estranho, cores diferentes, inquieto. Diz André Luiz, Clementino renovou as operações magnéticas e Castro, desdobrado, recuou. Vejam na imagem. Antônio Castro recua e volta ao corpo físico, porque ele estava numa forma imperfeita, maior, estranha. Ele volta e fica justaposto ao seu corpo físico novamente. O corpo carnal, diz André Luiz, instintivamente engolira certas faixas de força que imprimiam manifesta irregularidade ao perispírito, absorvendo-as. Então Castro volta para o corpo, e aquilo que estava irregular ao redor daquele perispírito é como que engolido pelo corpo físico. Após a absorção da matéria, o companheiro guardou o porte que lhe era característico. Então, Castro faz ele voltar, aquilo que estava irregular no perispírito retorna para o corpo físico, e aí ele sai uma cópia mais perfeita. André Luiz vai dizer, com uma movimentação melhor, Aulus explica o fenômeno. Veremos. Com o auxílio do supervisor, o médium foi convenientemente exteriorizado. A princípio, seu perispírito, ou corpo astral, estava revestido de eflúvios vitais que asseguram o equilíbrio entre a alma e o corpo de carne. Conhecido aqueles em seu conjunto, quais os eflúvios, como sendo o duplo etérico. E aqui a gente tem uma novidade que não está na obra básica, né? Formado por emanações neuropsíquicas que pertencem ao campo fisiológico e que, por isso mesmo, não conseguem maior afastamento da organização terrestre, destinando-se à desintegração, tanto quanto ocorre ao instrumento carnal por ocasião da morte renovadora. Então, em Kardec, nós vamos ter o perispírito com o objetivo de reter o espírito e se ligar ao corpo físico e ficar preso pelo laço, né? Aí André Luiz nos traz essa informação do duplo etérico, que é uma outra espécie de perispírito que mantém o próprio perispírito ligado ao corpo de carne. Esse duplo etérico, então, ele é mais denso, por isso a dificuldade do médium quando saiu em movimentar-se. Ele é mais grosseiro. Com a desencarnação, ele fica com o corpo físico, enquanto o perispírito deixa o corpo físico.
É essa informação, então, que eles nos trazem. Refeito aquilo, então, absorvido aquela matéria mais grossa, no dizer de Kardec, fica a matéria mais quintessenciada do perispírito, ele tem mais leveza. Os personagens espírito em serviço tecem comentários aí no livro, a gente vai ver a respeito do perispírito. Eles vão dizer que o perispírito ele é formado por forças ectoplasmáticas próprias do espírito, aliado a recursos do ambiente. Então, eles vão no ambiente, pegam alguns recursos, aliado à questão psíquica, e cria-se esse, molda o perispírito. Ele é constituído de elementos maleáveis, mais o pensamento do espírito. E a gente volta de novo na obra básica, Kardec explica sobre o perispírito, nos traz a seguinte informação: de onde é tirado esses materiais, né? Kardec diz, olha, a densidade do perispírito, lá no livro dos médiuns, se assim se pode dizer, varia de acordo com a natureza dos mundos, como já foi ensinado. Então, busca lá no fluido cósmico universal dos mundos, de cada mundo. Nos espíritos moralmente adiantados, ele é mais sutil e se aproxima do perispírito das entidades elevadas. Quanto mais elevado, mais sutil é esse perispírito. Lembrando que aí o duplo etéreo não, é formado de uma matéria mais densa, uma matéria que não é ainda visível para nós encarnados, mas uma matéria mais densa que é a do perispírito. André Luiz vai trazer outra novidade, vai dizer um tal de capacete em forma de antolhos. Que é isso, né? A gente trouxe essa imagem, aquilo que os animais usam para não ter uma visão lateral. Aqui a gente faz um parênteses para dizer que o médium Antônio Castro, apesar de ter bem delineada, bem ostensiva nele a mediunidade de desdobramento, no estado sonambúlico, ou até o êxtase, né? Ele não é um médium ainda em treinamento. Então, o capacete em forma de antolhos, a gente vai ver que é usado para a saída do médium, para passar pela psicosfera da Terra, por regiões densas, umbralinas, que poderia isso distraí-lo e ele retornar para o corpo físico. Então, o objetivo justamente desse capacete em forma de antolhos é reduzir a capacidade de observação daquele perispírito, de quem? Do médium Antônio Castro. E aí, os espíritos que estão ali em auxílio, depois dele ser exteriorizado e colocado esse capacete, eles seguem com ele, buscando uma espécie de viagem astral pelo espaço. E o médium passa a narrar o que vê, ali em estado sonambúlico. Ele diz para os que estão ali: seguimos por um trilho estreito e escuro. Castro sente medo, diz André Luiz. Ele vai olhar e ver formas diferentes naquele escuro, outros espíritos em situação degradante, e ele sente medo. Tenta voltar, quer desistir. Quando ele narra que quer desistir, os encarnados ali começam a fazer, através de Raul, uma prece fervorosa. E André Luiz vai dizer que essa prece é um tônico espiritual, ela vai dar força para o médium Antônio Carlos, que está em desdobramento. Perdão. Segue narrando o médium, né? Depois da prece, ele sente alívio, ele sente-se ali incentivado pelos colegas, ele aparece naquela situação uma força extraordinária vindo daquela prece. Ele diz: que alívio, rompemos a barreira das trevas. E olha, ele vai narrar uma colônia espiritual. Torres fulgurantes elevam-se para o firmamento. Estamos penetrando um grande parque. Oh, meu Deus, quem vejo aqui a sorrir-me é o nosso Oliveira, e nós falamos do Oliveira. Aquele trabalhador daquele conjunto ali
que havia desencarnado há poucos dias, diz André Luiz, né? Então, é o presente da espiritualidade para aqueles trabalhadores, o reencontro com um amigo recém-desencarnado. Continua o médium Antônio Castro. Como está diferente, mais moço, muito mais moço. E Antônio Castro, através dele, o Espírito Oliveira manda uma mensagem para o grupo. Então ele está lá em desdobramento, recebe a comunicação e o corpo físico de Antônio Castro passa a mensagem. Na mensagem ele diz da felicidade, da impossibilidade naquele momento ele visitá-los, mas que fica feliz com a visita, né? Narra o que tem passado, a bondade de Deus, diz não merecer estar naquele lugar. E assim a gente termina esse capítulo, né? Essa parte do desdobramento em serviço. A bibliografia que nós usamos é para embasar o melhor entendimento do estudo de hoje. Na próxima semana, nós teremos os capítulos 12 e 13, a expositora será a Franciele Silva. Bom, eu fico imensamente feliz por ter participado aqui. Agradeço a espiritualidade amiga que sempre nos intui, nos ajuda no esclarecimento. Agradeço a todos os colegas que vieram antes de mim, que fizeram a exposição, aos colegas que estão assistindo com paciência, né, o estudo de hoje, e fico à disposição para dialogarmos sobre questões relativas aos capítulos 9, 10 e 11. Obrigado a todos. Que Deus nos abençoe.